Parlamentares têm criticado a condução do processo por parte da equipe de transição até aqui. Líderes partidários dizem que não foram procurados por nenhum emissário de Lula ou do futuro governo para tratar da matéria. Esses apoios agora eles são fundamentais para definir a eleição da Câmara e para definir como que o Congresso vai se conduzir no ano que vem, para a gente ter um Congresso majoritariamente conservador. Mas a gente tem que lembrar que existe uma parcela menor que é bolsonarista, uma grande parte que é o Centrão, e esse Centrão ele está sempre apto à negociação, né? Partidos que apoiaram Lula no segundo turno, mas que não fazem parte da base, esperam um sinal claro dos petistas sobre as contrapartidas à aprovação do texto. Essas legendas refutam a ideia de somente ofertar um cheque em branco à próxima administração para que os recursos sejam liberados. Nesta terça-feira, em um movimento para se aproximar do Congresso Nacional, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nomes de parlamentares que passarão a compor o gabinete de transição. Além disso, a equipe de transição articula uma reunião para ouvir integrantes de partidos da base do presidente Jair Bolsonaro antes de apresentar o texto final da matéria. A pressa com que foi conduzida, né, já revela o medo que o PT tem da próxima legislatura. Tudo indica que o placar dessa PEC deve ser o time, né, o quadro que Câmara e Senado terão, pelo menos nesse início de governo. Em entrevista coletiva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicitou os entraves que a proposta enfrenta hoje no parlamento. Há pontos que são controvertidos e que serão objeto de debate tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, em relação ao tamanho desse espaço fiscal, em relação ao tempo dessa exceção ao teto de gastos e ao próprio questionamento da melhor forma de âncora fiscal no Brasil. E em meio às negociações para a aprovação da PEC, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, obteve nesta terça-feira o apoio do PDT e do Republicanos à sua reeleição para o comando da casa. Lira também se reuniu com líderes da oposição. Entre as pautas discutidas, além da disputa pelo comando da Câmara, esteve o apoio à tramitação da PEC. Presente ao encontro, o vice-líder do PT, deputado José Guimarães, disse que está tudo alinhado com Lira. No círculo de alianças do governo eleito, já é tratada a possibilidade do PT apoiar a reeleição de Lira para que a PEC seja aprovada na Câmara. A conversa que nós tivemos com o Arthur ontem foi muito proveitosa. A federação vai se reunir hoje, PT, PV e PCdoB, os outros partidos. Então, demos passos largos aqui para construir a governabilidade do novo governo aqui na Câmara Federal. Vamos lá para a nossa análise. Professor, a partir dessa operação política toda para aprovar a PEC, o que dá para prever, para projetar dessa relação Lula com o Congresso Nacional? E eu queria que o senhor voltasse também a partir das relações que o Lula teve com o Congresso Nacional no primeiro e no segundo mandato dele. Olha, a gente precisa ver de qual Congresso a gente está falando, né? Se é esse Congresso de agora ou se é o Congresso que assume a partir do começo do ano que vem. Porque há uma mudança de composição, há um aumento das bancadas mais à direita dentro desse Congresso, um crescimento daquele grupo de apoio ao Bolsonaro, que a gente poderia chamar, isso tem sido chamado assim, de bolsonarismo raiz. E aí é claro que você vai ter uma oposição muito mais estridente no ano que vem do que vai ter agora nesse final de mandato. Não é à toa que o próprio deputado Sanderson, né, que é um bolsonarista de primeira ordem, ele falou isso muito claramente, que o presidente Lula muito provavelmente tem medo do que vem pelo ano que vem. E acho que ele tem motivo, se não para ter medo, para pelo menos ter cautela com o que vem em 2023. Então é melhor tentar aprovar o que der para aprovar agora, reduzir o custo de ter mais uma etapa de discussão de uma coisa tão importante como essa no ano que vem, além de tudo, começar já com um orçamento relativamente resolvido e aí, claro, poder tentar arrebanhar alguns votos dentro desses partidos que hoje ainda são da base do presidente Bolsonaro, inclusive o próprio PL, né, porque a gente sabe que o Centrão e o PL é um partido do Centrão, embora tenha esse núcleo provavelmente mais ideológico, mais radicalizado, ele tem um grande número de parlamentares que são deputados e senadores de adesão, eles aderem a diferentes governos, aderiram a todos desde a redemocratização, inclusive
aos 2 primeiros governos Lula, né? Você perguntava do que veio antes, acho que a gente pode falar disso, inclusive ao governo Dilma, que não conseguiu manter essa base, mas obteve a adesão desse perfil de parlamentar e desse perfil de partido. Imagino que vai poder compor com eles. Não sei se ao ponto de ter, pelo menos garantida de forma um pouco mais estável, uma maioria para emendamento constitucional, que é aquela maioria de 60% dos votos na Câmara e do Senado, mas pelo menos uma maioria de 50% mais um, eu acredito que esse governo pode ter no ano que vem. Claro, pegando aí essas defecções dos partidos que hoje estão na base do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é governo. Porque se fosse outro governo, estariam na base desse outro governo também. Agora, professor, o senhor, de certa maneira, me contradiz a tudo que eu tenho dito aqui nas últimas semanas. Eu sabia disso. Não, porque a minha percepção, e posso estar plenamente errado também, não tem o menor problema disso, é de que a oposição ao Lula, ela será muito mais forte nas ruas e nas redes do que no Congresso. Eu tenho uma percepção, não sei se é viciada de cabeça de repórter de política, de achar que o sistema se acomoda. E nessa transição, este novembro e este dezembro, a gente está vendo, de certa maneira, o sistema se acomodar. A gente tem um presidente, de fato, já que é o Lula, e embora tenha o Bolsonaro, que é o presidente de direito. Então, eu vejo, e eu tenho dito isso aqui, e sinta-se à vontade para falar, não, Caio, não é por aí, que o perigo para o Lula estará na rua e nas redes sociais, mais do que dentro do Congresso. O que o senhor acha? Então, eu acho que são coisas que não se excluem, né? Eu acredito que vai sim ter, já está tendo, né? Uma movimentação de rua muito forte, né? Em ruas e estradas, a gente poderia assim dizer, praças, né? Quando você aparece aí na frente dos quartéis. Isso vai continuar, né? E vai, claro, se expressar nas redes também, isso inegavelmente, isso é uma marca da extrema-direita mundo afora, é uma marca do bolsonarismo no Brasil, não vai deixar de ser no começo do próximo período, né? Do próximo governo. Agora, vai ter também um núcleo bolsonarista de oposição muito radicalizado dentro do Congresso e que nunca existiu dessa maneira. Mesmo quando a gente pensa no que foi a oposição aos governos petistas anteriormente, não era esse tipo de político. Os que faziam esse perfil, vamos dizer, Carla Zambelli, Sanderson, que apareceu aí falando, né? O Nicolas, aquele deputado jovem lá de Minas Gerais, esse estilo de parlamentar era uma ínfima minoria dentro do Legislativo. Eles ainda serão minoria, mas eles serão uma minoria maior, mais estridente, mais articulada, com figuras que têm uma grande capacidade de comunicação, uma grande capacidade de articulação dentro do Legislativo, muito maior do que tinham antes. E aí, claro, vai ter muito mais barulho dentro do Congresso. Né? Não acho que isso virá desses que aderiram ao governo Bolsonaro a partir da metade de 2020. Estou me referindo ao Centrão, o próprio Lira, né, que obteve ali o apoio do Bolsonaro, virou presidente da Câmara, né, o Ciro Nogueira, que foi para o governo, a Flávia Arruda, que não estará no Congresso no próximo período, mas que de qualquer maneira representa um certo perfil de parlamentar. Ou seja, esses do Centrão propriamente dito, eu imagino que vão, se não imediatamente, alguns talvez um pouco mais adiante, aderir ao governo, mas vai ter muito barulho ali dentro. E claro, nas ruas é de se esperar que tenha muita estridência, esse pessoal não vai se acalmar simplesmente com a virada do ano e nem com o fim da Copa do Mundo. Caio, posso tentar colocar um meu grão de areia ali? Claro. Não, acho que não desempatar, mas tentar colaborar e trazer um pouquinho para a minha seara aqui. Acho que vai depender muito da popularidade do Lula durante os meses do governo e de como vai andar a economia. E é por isso que eu acho que ele insiste tanto na PEC do estouro em você já garantir o Bolsa Família pelo menos 4 anos. Né? A apuração está dizendo que as fontes ali que estão no meio da negociação de que o PT está abrindo mão do permanente, mas quer garantir por pelo menos 4 anos, para manter a popularidade dele em alta. E também isso explica um pouco esse raciocínio meio economicamente, na minha visão, torto do PT, de que você precisa gastar, de que você precisa estimular muito o investimento, porque eles acham que é isso que estimula a economia, porque eles sabem dessa oposição nas redes, nas ruas e dentro do Congresso. Eles sabem que eles ganharam com menos de 51% dos votos e que eles precisam manter a economia rodando numa voltagem alta para conseguir fortalecer essa popularidade. E aí não perder esse adesismo do Centrão, porque o governo que está fraco, o Centrão escapa. E a economia depende completamente disso, né? Isso eu aprendo com você diariamente aqui, com o William. Só brevemente, Raquel, a perspectiva econômica para o Brasil ano que vem ajuda, favorece uma governabilidade do Lula ou atrapalha?
Olha, a gente está falando num ano mais complicado do que esse ano. Embora você tenha uma inflação que vai ser mais baixa, você está falando de um ano mais difícil do ponto de vista internacional, de taxa de juros muito alta, de crescimento mais fraco. Esse não é um ano fácil. E eu acho que não é à toa, completando o meu raciocínio, que eles querem gastar. E aí vem o que eu acho que é a lógica equivocada deles e que, eu não sou economista, sou jornalista, mas economistas de uma visão mais liberais compartilham que você precisava segurar agora para você estar mais forte no final do governo e aí você poder gastar mais. E eles estão com uma lógica inversa de gastar agora exatamente porque eu acho que eles sentem essa dificuldade no Congresso, essa dificuldade nas ruas, essa dificuldade nas redes. Felipe, Moura Brasil, onde que o Lula não pode errar? Né? Tem se falado muito, até nas reportagens nossas aqui, dos colegas da CNN, de outros veículos também, muita gente, políticos, né, dizendo que o Lula não pode errar, que qualquer erro vai ser fatal, né? O que seria um erro fatal? Onde que ele não pode errar, na sua percepção? Que erro seria fatal para o governo Lula 3? Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Olha, dada a frente ampla pela impunidade, como eu chamei, que se formou ao longo dos últimos anos, muita gente pode errar até demais no Brasil, que não acontece absolutamente nada. Agora, tem uma área em que fica mais complicado isso, que é justamente a área econômica da qual a Raquel estava falando. A Dilma Rousseff ela acabou sendo alvo de um processo de impeachment no momento de uma confluência de vários fatores. Escândalos de corrupção, somados à irresponsabilidade fiscal, mas um momento de crise econômica com uma indignação popular muito alta. Depois de uma disputa eleitoral acirrada, se a economia não girar bem, não funcionar bem, o Lula acaba perdendo popularidade. Eu concordo com tudo que foi dito aí por vocês, e para simplificar a visão do espectador, talvez valesse a gente reduzir de uma maneira muito sistemática o parlamento como o eleitorado em 3/3. Né? Então você tem ali um núcleo mais à direita, você tem um núcleo mais à esquerda, e no parlamento, no eleitorado a gente tem eleitores independentes que são disputados no segundo turno. No parlamento você tem esse grande centrão que vai aderindo às negociações mais convenientes para ele. O Lula pode conseguir o apoio desse pessoal à base do antigo toma lá da cá, que já acontece há muitos anos, vai continuar acontecendo e já está sendo construído durante esse processo de transição. Agora, se ele começa a errar muito, se a inflação aumenta, se vem uma crise econômica, a indignação popular, às vezes mobilizada pelo próprio bolsonarismo ou por grupos à direita, mas que não compactuam com o radicalismo bolsonarista, isso pode exercer uma pressão sobre parlamentares do centro, como aconteceu no caso de Dilma Rousseff. E aí você tem uma virada do jogo em relação a esse fiel da balança. Então, voltando à sua pergunta, se tem uma área que ele não pode errar, é essa, gerando aí toda uma confluência de fatores que o PT já viveu e da qual ele saiu e agora se sente empoderado de novo. Eu só pegando o gancho na pergunta que você fez, que é muito boa. O Lula já fez, antes de assumir, 2 erros, 2 escorregões importantes, né? Primeiro, a PEC, que causou um impacto enorme no mercado e agora estão tentando consertar, seja porque vão apresentar um novo texto, seja o impacto de marketing aí, que o Alckmin vem seguidas vezes tentando ajeitar e o Lula também moderando o discurso. E quando ele tomou a carona no jatinho do empresário amigo, que trouxe de volta toda a lembrança da corrupção do tempo da Lava Jato. Assim, foram erros fatais? Não, ele ainda não assumiu, mas demonstra que é complicado para ele, né, a situação. A minha percepção é de que, tenho dito isso aqui, a cronologia, né? Vem uma PEC primeiro, depois vem o ministro, depois vem um plano econômico, que já poderia ter tido tempo na condição de favorito que era para a eleição, de ter ganho a eleição na primeira semana, sei lá, anuncia o ministro, anuncia o plano econômico, crível, e vão para cima, né? Penso que inverteu-se a ordem cronológica do que seria mais recomendável, mas eu queria ouvir o senhor, professor Cláudio Couto. Onde ele não pode errar? Que erro seria fatal para o Lula? E queria colocar nessa pergunta se
a eventual adesão plena ao Arthur Lira pode se configurar um erro, tal qual a adesão, tal qual o Eduardo Cunha foi um erro, deixar o Eduardo Cunha assumir lá para Dilma Rousseff? Olha, eu acho que mais do que onde não pode errar é quanto não pode errar. Né? Ou seja, você não pode ter erros que sejam erros tão grandes que produzam um prejuízo irrecuperável. Né? Erros vão ser cometidos, acertos também vão ser cometidos ao longo do próximo período, dos próximos 4 anos e, eu diria, também desse primeiro ano de governo. Acho que a PEC nem colocaria na conta do erro, acho que qualquer um dos dois que ganhasse a eleição faria essa PEC, inclusive por conta dos compromissos de campanha. Né? Se você diz que o Bolsa Família, né, tem que ser de R$600 e o orçamento fala que são 405, ou você descumpre e faz um estelionato eleitoral, ou você cria folga fiscal. Aí vai ter que procurar um outro tipo de âncora fiscal, se não for teto, vai ter que ser limite da dívida, enfim, vai ter que se pensar alguma coisa, seja por 1 ano, seja por 4 anos, seja indefinidamente. Né? Por isso que eu não creio que nesse caso é um erro, né? Discordo da Raquel desse ponto de vista. Eu coloquei como erro por causa do tamanho, professor. 200 bilhões é muito dinheiro. A questão é saber quanto que isso vai significar em termos de crescimento de dívida. Né? Entendo que o problema tem muito mais a ver com o crescimento de dívida do que propriamente com o tamanho, né, desse gasto. Mas, enfim, e tem aquela questão também do ajuste inflacionário. Né? Esses dias mesmo houve, a equipe de transição chamou a atenção para um dado, de que houve uma redução do ponto de vista de valores reais, considerando a inflação, do que estava previsto para o ano que vem no orçamento do que o governo mandou e do que, enfim, esse governo está tentando colocar. Tem ali uns 140 milhões, bilhões, eu não lembro o valor exato. Barbosa, mas aí a gente vai entrar num outro debate, que é o debate de déficit de longo prazo. Não, sim, mas a questão é, se você tem um valor real e a própria carga tributária incide sobre, né, o valor inflacionado, a gente tem que, acho que, considerar isso porque a gente está calculando em termos de proporção do PIB, né, e não só valores absolutos. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. De qualquer maneira, eu acho que não pode errar muito e, a meu ver, o erro fatal, se tiver um erro fatal, é começar comprando uma briga com o Congresso. Né? E aí eu acho que o erro com o Eduardo Cunha, esse foi fatal, né? Deu no que deu. Né? Deu no impeachment da Dilma. Claro que o impeachment da Dilma não aconteceu só porque se criou celeuma com o Eduardo Cunha, mas a própria celeuma criada com o Eduardo Cunha mostra como aquele governo funcionava na sua relação com o Congresso. Tem um dado que é muito impressionante. 100 dias de governo Temer, se não são 100 dias, são 60 dias, isso não faz tanta diferença agora, o que importa é a proporção das coisas. O Temer recebeu um número de deputados para conversar no Palácio do Planalto, naqueles 100 primeiros dias de governo, maior do que a Dilma havia recebido em 6 anos de mandato. Isso significa, né? Isso significa o quê? Ou bem você sabe se relacionar com o Congresso, conversa, não criar briga, e a briga com o Eduardo Cunha está dentro dessa lógica, né? E aí não significa você abraçar o Lira e falar, você é a paixão da minha vida, né? Nunca fomos mais amigos do que somos agora. Até a música do Roberto, né? Para o Erasmo poderia tocar nessa hora. Mas não significa isso, mas significa você não comprar briga, você procurar pelo menos se compor com ele, porque ele tem um poder grande e, veja, ele vai ganhar a presidência da Câmara. Não tem jeito. Os instrumentos. E tem uma diferença que uma coisa é você ter Lula e Alckmin, né? Experimentados e criados na política, forjados na política. Lá você tinha Dilma, o vice era o Temer, que estava, né? Enfim. 3 vezes presidente da Câmara. Então, sabe, o Lula sabe, ele sabe onde ele está pisando. E Alckmin não é Temer, né? Exatamente. Vamos passar, a gente está falando do presidente de fato, vamos falar do presidente de direito, né? O Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o PL, partido do Bolsonaro, inclua dados do primeiro turno em um relatório que pede a anulação de votos computados em alguns modelos de urnas eletrônicas. A repórter Carol Rosito tem os detalhes da decisão direto ao vivo de Brasília. Boa noite, Carol. Oi, Caio, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, essa decisão de Alexandre de Moraes veio depois, então, que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, apresentou ali um relatório, uma auditoria que apontou algumas inconsistências em urnas eletrônicas fabricadas até 2020, né, especificamente ali num período de entre 2009 e 2015. Em declaração à imprensa, ele explicou ali, então, que foram apontados, identificados ali que algumas urnas, 5 modelos de urnas especificamente
especificamente, apresentaram essas inconsistências. Até o advogado que foi contratado para essa auditoria explicou que, apesar dessa conclusão, não é possível afirmar que houve algum tipo de fraude ou irregularidade na votação do segundo turno. Valdemar Costa Neto disse ainda que a intenção do PL não é pedir uma nova votação, mas quer que o TSE tome ali as providências necessárias, sem citar especificamente quais as medidas ou consequências ele espera, o partido espera, a partir de agora do TSE. Enquanto ele falava, dava essa declaração à imprensa, Alexandre de Moraes, então, respondeu imediatamente, dando esse prazo de 24 horas para o PL, então, se manifestar, o que eles chamaram ali de um relatório completo, né? Na avaliação de Alexandre de Moraes, essas urnas citadas, apontadas com problemas no segundo turno, foram as mesmas utilizadas no primeiro turno. Portanto, agora o PL e os outros partidos da coligação que apoiam o presidente Jair Bolsonaro terão esse prazo de 24 horas para se manifestar em relação a esse relatório que apontou ali uma suposta irregularidade nas urnas eletrônicas, principalmente entre 2009 e 2015. Eu volto com você. Obrigado, Carol.